Nós somos o coletivo Ser Alinhado e a ideia do projeto é levar esse texto através dessa escrita com a linha para conectar as pessoas. Então, a nossa ideia principal é através dessa mensagem que eu vou escrevendo no corpo das minhas amigas, das performers convidadas, a gente conseguir fazer essa interligação entre a gente, uma interligação pessoal, e essa interligação com as demais pessoas à nossa volta. Alinhe o seu destino às minhas palavras. Se acalmam em seu ser. Procuro e persigo em sua alma o sentido que me acalma em suas paisagens. Encaminho seu encanto ao som da cidade, aos meus sentidos, em seus olhares, e desenho em um único ser, ser alinhado. Eu trabalhava em museu, então tinha alguns períodos que eu ficava muito sozinha, né, num ambiente muito grande, às vezes esperando alguma pessoa chegar. E aí, às vezes, quando chegava alguém, eu tentava estabelecer uma conexão, conversar com essa pessoa, às vezes a pessoa nem dava bola pra mim. Chora, legal, a família tá reunida. Então eu sentia um pouco essa necessidade de talvez ter algum trabalho, alguma linguagem artística que pudesse me dar essa conexão com o outro, que gerasse um sentimento, né? Uma temporalidade diferente, né? Pensar, ter esse tempo para estabelecer essas conexões, eu acho muito importante. É o que eu tento um pouco trabalhar com Ser Alinhado, é ter essa ideia dessa linha como essa forma de chegar no outro e estabelecer essa interligação que a gente tem, só que a gente não vê. Andar pela Paulista, né, já é em si um acontecimento, porque tem muitas ações interativas acontecendo, onde as pessoas vão para lá para criar situações geralmente chamando atenção. E a Tamara chega com uma pegada muito diferente, que é uma pegada mais intimista, né? Uma coisa muito delicada, que acaba estabelecendo uma relação até com o ato de leitura. Quando você abre um livro, né, e você lê um texto, é um ato individual. Então as pessoas vão se aproximando naturalmente, né? Em vez de abrir um espaço grande, é um espaço que vai se aproximando e acho que isso vai criando um contato físico entre as próprias pessoas. Porque ela fala baixinho, é como se ela amplificasse a intimidade. E para chegar nesse projeto do Ser Alinhado, foi uma caminhada muito através da escrita, né, e dos textos. Eu sempre andei com alguns cadernos e fazendo algumas escritas bem íntimas, um texto bem pessoal. E depois de algum tempo eu comecei a perceber que essa escrita, ela não respeitava muito a pauta do caderno que eu carregava, que ela formava uns desenhos diferentes dentro do espaço que eu tinha para trabalhar. Então uma amiga minha propôs, falou: Tamara, se libera dessas linhas e cria uma outra superfície para você escrever. E aí eu fiz um curso, e nesse curso a professora me falou muito do sentido da palavra texto e tecer. Como a gente poderia tecer o texto e pensar nesses diversos sentidos, né, dentro dessa brincadeira com essa palavra. Aí eu pensei, como é que eu posso tecer esse texto
dentro do meu caderno, né? Que materialidade eu posso usar? Aí na hora me veio a linha. Caminha que você segue sua linha. Que ele tá bem no meio do texto, né? Esse aqui eu ainda vou continuar. Vazia. Quando eu descobri a materialidade da linha e escrever esse texto com a linha, eu comecei a usar um pouco mais das palavras que se relacionavam com essa materialidade. Então, alinhar, costurar, descosturar, até para ter o sentido do ser alinhado. A palavra ser, a palavra alma, a palavra que eu usava mais para construir o meu texto, né? E alinhar mesmo essas palavras, essas outras palavras que tinham a ver com a linha. E depois veio um convite de uma amiga minha que fez artes do corpo e ela falou, nossa, Tamara, seu trabalho é muito interessante, eu posso ser o seu suporte? Nunca imaginei. Aí eu falei, nossa, suporte vivo, como assim? Eu falei, eu lido com um caderno, como é que eu vou fazer? Eu vou te virar? Ela falou, olha, eu sou o seu suporte, esse livro a ser escrito. Me encara como se eu fosse o seu caderno, a sua página, como todos nós somos. Foi a primeira que a gente fez na Paulista, quando era no início, eu e a Eliana. A performance dentro do cenário da arte contemporânea, ela se tornou um gênero, né? Tem a pintura, tem o desenho, tem a gravura, tem a dança, tem o teatro, tem a performance. Tudo que se faz na vida, ela depende de um corpo. Ela é uma performance, só que dentro da arte contemporânea, a gente pensa a performance no sentido de entender o que pode um corpo, ou o que pede um corpo, ou que o corpo pode ser como um disparador ou um dispositivo poético para ressignificar, seja a relação com os objetos, seja a relação com o espaço, com o tempo, com o outro corpo. Então, se a gente pensar na performance como gênero, né, é você usar do teu corpo como um suporte, como um espaço poético. A gente fala sobre o corpo, a pele como um livro, e você acaba se deixando levar por cada palavra que vai te alinhando, e aquilo vai te colocando em um espaço e tempo bem interessante. A linha ela começa a criar também um campo de sentido muito grande, né? A linha como escrita, a linha como um ato conectivo, a linha como uma estrutura relacional. Então eu achei que ela dá uma desacelerada no tempo. Aqui em São Paulo as pessoas são bem ariscas, né? É difícil você olhar para alguém e falar um bom dia, a pessoa tá lá no celular. Às vezes a pessoa é até atropelada porque ela tá no celular. Todo mundo só é conectado com a internet, não para falar oi, eu tô bem pessoalmente. É tudo internet. O Ser Alinhado traz isso, de você sentir acolhido em outra pessoa, sentir uma vibração muito boa, né? Que é pele na pele. As pessoas querem ter essa conexão.
Só que eu acho que a gente fica muito na defensiva aqui em São Paulo. Eu sinto muito isso, que a gente quer ter, e a gente às vezes estabelece relações muito com os nossos amigos, né, com nichos muito próximos, que a gente às vezes não tem muita abertura em se relacionar com as outras pessoas, né, de ter algumas atitudes talvez um pouco gentis no nosso convívio mesmo diário, né. A gente está vivendo uma época muito paradoxal, porque nunca se comunicou tanto através das redes, nunca houve uma relação tão rizomática entre as pessoas e, ao mesmo tempo, nunca se ficou tanto dentro de caixinhas. A gente está passando por um momento de atravessamento como nunca se passou até agora. De uma rede que imediatamente é viralizada e, ao mesmo tempo que ela expande, ao mesmo tempo ela contrai e tudo que você fala já vira caixinha, já vira palavra de ordem. Eu acho que a gente está vivendo um momento de um inflacionamento das próprias relações, das próprias palavras. E esse inflacionamento, ele dá um esvaziamento, ele dá um exaurimento, ele dá um cansaço. E isso acaba desembocando em reações como esse tipo de trabalho, de ativismos nas ruas como uma necessidade do quê? De trazer a presença, o físico, o aqui e agora, que pode ser disseminado pelas redes, mas ele tem a ordem do inesperado e do acontecimento presencial. Qual a importância de você realmente estar naquele momento presente, sentindo o que está acontecendo ali, né? E aí, isso para mim é muito importante, né? Até para lidar na vida com esses momentos de é o presente, é agora, né? Vamos sentir esse texto ser parte de todo mundo, né? Esse ser alinhado. Então a gente começa sempre com a ideia de um único ser. Então a gente começa com um abraço, para que a gente consiga também instaurar esse tempo dentro da gente, ter essa energia, essa primeira energia. Depois eu começo a ação com a escrita em uma das meninas. E aí, dependendo do movimento que elas vão fazendo, eu vou guiando essa escrita pelo corpo delas. Em certo momento, elas se interligam, às vezes, pelas mãos ou pelo ombro, por algum ponto do corpo, para que esse texto consiga passar de uma para outra. Depois eu vou sentindo um pouco como a movimentação das pessoas à minha volta, para eu trazer essa linha para alguém próximo e continuar essa escrita com as pessoas que estão à nossa volta, né, do público. Ao som da mudança que alcança suas paisagens em meu ser, procuro e persigo as conexões que a linha me indica. Naquela hora que tá todo mundo prestando atenção, na hora que ela vai desalinhando, ela vai puxando e ela vai falando e ela vai se colocando, a palavra vai tomando volume, vai tomando corpo, aí na hora que termina, tá todo mundo junto fazendo. E aí esse que é o final, que pode ser uma reticência, pode ser um ponto, uma exclamação, uma interrogação, dá um sentido para aquela frase que ela alinhou. Então, quem tá ali, quem tá passando, vai ser alinhado. Eu tinha, às vezes, muita vergonha, às vezes, de mostrar esse texto, que era muito pessoal. Às vezes falavam de situações que eu vivia para outras pessoas, né? E aí, quando eu comecei a
encontrar esse veículo de mostrar, eu vi que as pessoas se identificavam um pouco com o que eu escrevia, né? E isso me ajudou muito também para trazer eles para performance, né? Para escrever isso nas meninas também, nas pessoas que iam participar. Textos que pudessem fazer parte da história delas também, né? Alguma coisa que fosse dúvidas ou questionamentos pessoais que é de um coletivo, né? De um senso comum, né? Que é um pouco do que é esse ser, né? Que é esse ser que se alinha. Uma coisa que eu sempre fico imaginando, como que o homem começou a escrever, como que ele começou a dar nome para as coisas do mundo. É muito doido pensar como que a linguagem apareceu, né? Porque a gente já está num ponto da civilização que as coisas parecem que têm nome antes da gente conhecer elas. O mundo está todo legendado. Então, essa relação entre a imagem e a palavra, parece que a gente perdeu um pouco esse abismo, que é um abismo ontológico. Então, a arte, eu acho que ela acaba... Qualquer linguagem, da literatura ao cinema, da poesia às artes plásticas, do teatro à dança, o tempo todo a gente está recuperando esse abismo. Como que das palavras nascem as imagens e como que das imagens nascem as palavras. E é nesse trânsito que a gente fica ali em busca dos possíveis ou dos impossíveis, de tudo aquilo que a gente ainda não conhece. Porque a arte é abrir esse campo do imaginário. E no caso da Tamara, ela acaba mexendo isso de uma forma muito evidente, ela junta a escrita com a leitura e com o corpo, né? Então, o tempo todo ela está, como que a gente poderia falar, dando carne para a palavra, literalmente. A performance tem que estar em qualquer lugar. Eu gosto muito de fazer nas ruas e também quando a gente tem a oportunidade de fazer num lugar fechado, eu também gosto porque a gente pode explorar outras linguagens dentro. Na rua a gente tem que lidar com outras adversidades, né? Com o tempo, com o ambiente que a gente está, com o som, né? E as conexões que a gente faz na rua com as pessoas também a gente está lidando muito com o tempo delas, né? Quando é um local fechado, parece que a energia fica ali, centralizada, né? E eu acho que para as pessoas não é tão novo, porque elas já têm uma noção que tal dia vai ter o ser alinhado lá, naquele local. E quando é na rua é também muito diferente, porque as pessoas não têm noção do que está rolando e elas passam, nossa, mas o que é isso? Aí para observar, aí ela alinha aquela pessoa, um impacto, né? Porque a pessoa não tem noção do que está acontecendo. Isso torna, eu acho que um pouco mais novo do que a pessoa ir lá e já ter a noção que vai rolar o evento no dia, né? Eu prefiro na rua, né? Eu sinto mais... E a arte tem muito essa missão de se aproximar um pouco das pessoas, né? É uma linguagem que a gente tem que é muito sensível, que é muito comum a todos. E aí eu sentia muito isso. Acho que talvez por ter esse sentimento,
essa linguagem foi se aproximando um pouco mais e eu consegui usar ela talvez para acabar um pouco também com a minha solidão, né? Para eu também me aproximar um pouco das pessoas através desse trabalho. É importante a gente diferenciar o que é solidão e o que é solitude. Solidão é um sofrimento que eu tô só, eu posso estar cercado de 10, de 20, de 30, de 3, quantas pessoas for, mas eu tenho a sensação de estar só, eu não tô contente comigo, há um sentimento pesado de desinteresse, parece que as pessoas não me entendem, eu não entendo as pessoas. E solitude é o prazer de gostar de estar só. Não que eu viva eternamente só, mas há momentos que eu gosto de estar comigo, eu me sinto feliz, eu me sinto alegre, faço as minhas coisas, eu preciso aquele tempo para mim e isso não me traz nenhum prejuízo, nem para a saúde mental, nem para a saúde física. Tem um escritor filósofo que eu gosto muito, chamado Maurice Blanchot, que ele fala muito dessa necessidade da solidão para a criação. Então, eu acho que a gente pensa na solidão com um aspecto negativo, mas eu acho que, na verdade, ele é um aspecto super positivo. Então, que eu acho que existe uma dificuldade das pessoas, na verdade, de enfrentarem a sua solidão, que é o momento mais importante para entender o processo criativo. E quando eu falo de processo criativo, eu não estou falando só da arte. Estou falando como uma modalidade de sobrevivência. Né? Se a gente não ativar o nosso procedimento criativo em relação às coisas da vida, a gente não sobrevive. O nosso coletivo ele é muito fluido, né? Então as pessoas mudam, os locais mudam, as pessoas que a gente vai se alinhar também. E isso faz crescer muito, né? Esses textos pessoais, eles acabam tomando uma dimensão em cada lugar que vai muito além do que eu imaginava. Então, o processo vai sempre se ramificando, né? Ser alinhado me levou para lugares que eu nunca imaginei, assim, de encontrar as pessoas. Para mim, nossa, acho que é a conexão máxima que eu tenho com a vida, com as coisas que acontecem. Gel, viu, Beatriz? Obrigada, viu? Gratidão a todas. Muito bom, assim, muito essa bom. existência ter passado por vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.